Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, apenas um ano após ser lançado o primeiro certificado de recebíveis do agronegócio, o CRA Sustentável no Brasil, ele já começa a apresentar grandes resultados para a cadeia produtiva do cacau principalmente. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós convidamos para o programa de hoje a Thaís Ferraz, ela que é diretora do Instituto Arapiaú, e que está aqui conosco. Thaís, obrigado pela gentileza da entrevista, um prazer recebê-la. Eu que agradeço, Leandro. Então vamos lá, Thaís, só para quem ainda não tá habituado, ou seja, não tem no seu cotidiano, no seu dia a dia, o que significa esse certificado de recebíveis do agronegócio, só para a gente deixar muito claro, ele é nada mais, nada menos do que um título negociado no mercado financeiro, né? Explica para a gente como é que isso funciona, quais as oportunidades que ele abre, porque muitas vezes quando a gente olha e fala, por exemplo, de bolsa de valores, de mercado financeiro, parece uma coisa meio inacessível, principalmente no que diz respeito ao pequeno produtor, né? Exatamente. Ele é um instrumento financeiro que normalmente é mais relacionado a empresas, né, ou cadeias mais estruturadas. E a gente chega no CRA muito por conta do objetivo. Então, ele é um instrumento, como eu falei no começo, mas para viabilizar o crédito para pequenos produtores. Então, nós fizemos aí um estudo, existem alguns estudos, né, e várias referências, que a gente observa que no sul da Bahia tem uma predominância de agricultores com pequenas propriedades para produção de cacau, e que tem dificuldade no acesso ao crédito. E a gente sabe o quanto é fundamental, né, o crédito para o agronegócio. Então, a partir disso, a gente começa a fazer um desenho de um instrumento financeiro que fosse capaz de dar esse crédito. Então, ele foi desenhado mesclando recursos de mercado com recursos filantrópicos para que a gente possa fazer o crédito para o pequeno produtor e quem é investidor compra esse papel e recebe um rendimento com isso. Então, é um produto, né, que muita gente deve ver, muitas vezes está lá como uma possibilidade de investimento no banco, e a gente fez um desenho aqui inédito, porque a gente está fazendo um CRA para pequenos produtores. E uma especificidade aqui é que a gente mescla esses recursos. Então, existe um recurso de doação para compor esse instrumento e a gente conseguir atrair mais investidores de mercado. O investidor, na verdade, quem compra esse título, ele não perde nada porque ele é um título de renda fixa, né? Quer dizer, ele não está lastreado no patrimônio de quem o emitiu, né? Uhum. Exatamente. Então, a gente tinha algumas hipóteses para testar nesse modelo, né? Então, foi a primeira vez que isso foi feito, então é muito novo. Agora, a gente começa a ver alguns instrumentos parecidos que já estão sendo desenvolvidos, e essa combinação, ela é muito interessante, porque a gente tem uma série, né, de instituições filantrópicas que atuam muitas vezes com projetos que fazem a doação dos recursos sem nenhum retorno, e aí aqui a gente faz uma combinação de recursos que são doados, e esses recursos doados, filantrópicos, eles foram investidos principalmente em assistência técnica para esses produtores, e com isso a gente conseguiu ter uma taxa atrativa para os investidores que entraram aí com o objetivo de ter um retorno financeiro, além do impacto socioambiental. Então, acho que isso também é um ponto muito interessante, que a gente observa um interesse crescente dos investidores buscando esse tipo de produto, que além do retorno financeiro, ele também gera um impacto social e ambiental, que foi o que a gente também conseguiu comprovar aqui. Uhum. Eu queria falar um pouquinho logo a seguir aí sobre a atuação de vocês, o papel de vocês nesse processo, nesse meio campo, né? Quer dizer, distribuindo o jogo, fazendo a ligação entre as duas pontas, mas você me deu um gancho aqui que eu acho que a gente não pode perder, que é exatamente, quer dizer, quando você fala que os investidores olham para esse tipo de papel, para esse tipo de investimento, hoje, observando exatamente a questão da economia verde,
que vem como um grande apelo, quer dizer, é uma oportunidade em que o instrumento financeiro ele pode ser usado a favor daquele produtor que faz aquele trabalho de equilíbrio, de produção sustentada, né, de preservação da mata, como é o caso, por exemplo, que eu falei logo no início, a gente vai falar mais adiante aí, a questão do cacau, né? Exatamente, Leandro. E a gente tem um avanço, né? Então, a gente começa a ver muito compromisso das empresas em relação às agendas ESG. Então, tem sim um interesse crescente. Os investidores que têm buscado cada vez mais esse tipo de papel para investir. E algumas inovações também em termos de modelos. Então, muitas vezes é possível você mexer, né, ter taxa de juros diferente em relação ao que você também entrega de benefícios e de impactos sociais e ambientais. Aqui a gente conseguiu comprovar, né, teve o retorno financeiro, né, na adimplência baixa, a gente vai falar mais desses detalhes, mas também com esse impacto social e o impacto ambiental comprovados, que é algo bastante relevante. Quer dizer, se o produtor tem ali aquele instrumento, o grande produtor, a grande produção tem esses instrumentos hoje, por exemplo, que se abre esse mercado hoje da emissão dos créditos de carbono, o pequeno produtor também tem essa alternativa e essa oportunidade, até mesmo aquele que é um extrativista, né? Porque se eu estiver enganado, você me corrija, que é aquela produção cabruca, né? Que é feita no meio da mata, quando a mata é mantida íntegra, na sua integralidade, e aqueles pés de cacau eles são desenvolvidos ali, porque de fato ele é uma árvore adaptada, é uma árvore amazônica que se adaptou muito bem aqui à Mata Atlântica também. A gente vai avançar nesse processo aqui, mas você vê como é interessante, como esta questão hoje, a discussão da produção sustentável, ela entra na agenda também do pequeno produtor e talvez principalmente do pequeno produtor, né, que começa a enxergar esse pagamento por serviços ambientais, que é um fato concreto, como um mercado que começa a se apresentar praticamente como concreto aqui na frente, né, Thaís? E é muito importante que aconteça isso, porque o pequeno produtor precisa muito, né? No caso do cacau, grande parte da produção ela vem de pequenas propriedades, e esses benefícios sociais e ambientais têm uma necessidade muito grande deles também serem quantificados e disso se reverter, porque para que a gente consiga avançar, né, nessa agenda de economia verde e esse novo modelo que a gente tanto discute, a gente precisa quantificar isso, porque senão a comparação ela é muito desigual. Então, no caso, você deu o exemplo da cabruca, né? A cabruca é um sistema que a gente tem a produção de cacau no sul da Bahia, em que o cacau é produzido junto com espécies nativas da Mata Atlântica. A gente tem diversos estudos que mostram que a biodiversidade ali é muito preservada, a gente tem muitos benefícios em relação a solo, água e o próprio estoque de carbono, que também existe ali, a gente tem feito alguns estudos em relação a isso. Mas se você não quantifica, na hora de comparar, você está comparando a produtividade desse sistema com um sistema de monocultura, que vai ter, claro, mais árvores de cacau, porque não tem essa série de outros benefícios. Então, é muito importante que a gente consiga realmente avançar nessa agenda, quantificar de uma forma que o produtor receba mais por isso. Porque esse é o jeito e é o formato para conseguir viabilizar a manutenção desses sistemas que trazem esses outros benefícios. Maravilha, Thaís. Vamos sair um pouquinho dessa questão aqui teórica, né, que é importante, fundamental que a gente coloque, e vamos lá para a prática. Como é que vocês trabalharam? Como vocês identificaram as famílias? Como é que foi esse meio campo? Você já disse, nós identificamos esse instrumento importante, porque ele é um blend, né? Ele é um mix de recursos que vai abastecer esses produtores. E como é que foi isso na prática? Como vocês trabalharam esse meio campo e aproximaram as famílias desse sistema que parece tão grandioso, assim, às vezes inatingível, né? A gente fez o seguinte, tinha um diagnóstico de que pouquíssimos produtores na região conseguem acessar o crédito. Então, apesar de ter alguns instrumentos, né? Então, principalmente pensando em agricultura familiar, a gente sabe que existe, por exemplo, o Pronaf,
mas poucos acessavam por uma série de motivos. Então, muitas vezes não tem toda a documentação, não consegue chegar e etc. Então, por isso a gente viu que era muito relevante ter um instrumento com acesso facilitado. Então, com menos burocracia, para que esses produtores pudessem acessar. E aí, acho que é super importante eu frisar aqui o quanto esse projeto, né, esse instrumento, ele foi desenhado em rede, que tem muito a ver com o papel do Instituto Arapiaú. E aí eu quero muito agradecer aqui e reconhecer os parceiros que ajudaram a fazer isso acontecer, que foi o outro Instituto Humanize, né, que é um instituto filantrópico também como nós, o Grupo Gaia, que foi quem fez a emissão dos títulos e teve essa concepção do instrumento financeiro, e a Taboa, que é uma organização de fortalecimento comunitário, e eles operam o crédito. Então, acho que tem um fator aqui muito relevante, que é o fato deles terem um conhecimento muito grande sobre o território e sobre essa rede de produtores. E a gente tem ainda na região uma rede de produtores agroecológicos que tem uma certificação participativa. E aí, grande parte dos produtores que acessaram crédito, eles também compõem essa rede. Então, existe um grupo ali e tinha um conhecimento muito grande em relação ao território e em relação a esses produtores. Por isso que eu acho que a gente também consegue chegar nesses números tão bons. Agora, Thaís, ele é um crédito que é para produção, para comercialização, para o beneficiamento, né? Quer dizer, até mesmo para industrialização, compra de máquinas e tal. Qual foi o primeiro passo? Quer dizer, esse primeiro investimento, ele veio em que sentido? Porque a gente sabe que muitos produtores ali no sul da Bahia, eles produzem o cacau, né? Os pequenos agricultores produzem o cacau, mas é preciso você fazer a qualificação dessa produção, quer dizer, migrar aí para um cacau, um cacau especial, um cacau que forneça, na verdade, que seja valorizado, quer dizer, que você consiga colocar ele com valor agregado, né? Como é que vocês trabalharam essa coisa da melhoria e se foi esse o foco efetivamente que vocês tiveram nesse primeiro momento? Uma coisa muito importante, né? Esse crédito ele veio junto com a assistência técnica. Então, a assistência técnica ela deu as orientações e aí grande parte, né, como você mesmo mencionou, o crédito foi muito usado para práticas de manejo. Então, teve uma melhora em torno de 30% de produtividade. Então, com práticas relativamente simples, os produtores conseguiram usar esse recurso para fazer melhoras, muitas vezes, enfim, poda, várias coisas ali, grande parte deles no modelo agroecológico. E alguns produtores também utilizaram esse crédito para começar a produzir o que a gente chama de cacau de qualidade. Então, existe um processo, uma fermentação diferente, e aí os produtores que conseguem fazer a produção desse cacau de qualidade, eles podem vender essas amêndoas por até quase o dobro do preço, tá? Então, é realmente bastante atrativo e não é uma estrutura tão cara. E aí existem alguns arranjos interessantes, muitas vezes também esse processo de fermentação e esse pós-colheita, né, que a gente chama, ele também foi feito em grupo. Então, isso viabiliza ainda mais. E aí, acho que existe um caso aqui bastante interessante, né, que eu gostaria de dividir com vocês, que é um produtor que ele investiu o crédito para fazer com os equipamentos para produção de cacau de qualidade, e ele produziu um chocolate. Então, esse chocolate chama Jualéu, o produtor é o Hugo Casaléu, e ele foi premiado na Academia do Chocolate de Londres com a medalha de prata com esse chocolate. Então, tem alguns resultados bastante interessantes aí que já vêm desse crédito. É o que a gente pode chamar do tree and bar, né? Quer dizer, da árvore até a barra de chocolate que chegou lá. E eu acho que o caminho é exatamente esse no que diz respeito ao pequeno produtor. Quer dizer, você tem nichos gourmetizados hoje que ele pode aproveitar bastante. Deixa eu ver como é que isso se reverteu. Você falou, olha, ele aumentou a produtividade e isso fez com que ele tivesse um aumento do seu valor na produção. Quer dizer, você teve um aumento da produção, portanto, você conseguiu um valor maior com aquele mesmo número de árvores que você tinha antes.
Então você produziu um número maior de cacau para botar no mercado. Agora, isso, só por isso acabou compensando o financiamento, o empréstimo? Como é que vocês trabalham essa coisa da capacidade de pagamento? Ou o empréstimo ele é só cooperativado, mas ele pode ser individualizado também? Como é que trabalham essa questão? Pode ser individualizado, então os valores médios de crédito foram, os valores de cada operação, o valor médio foi de R$7.000, e aí os pagamentos são semestrais. Então, a gente atribui muito o sucesso da operação, que tem uma inadimplência aí de menos de 1%, a gente atribui a isso, a exatamente esse modelo, né? Um acompanhamento muito próximo, que os produtores conseguem investir já na safra, na produção, né? Melhorar a produtividade, muitas vezes. Os que conseguem produzir o cacau de qualidade têm um salto ainda maior. E com isso, e aí os pagamentos semestrais também, acompanhando um pouco, né, essa dinâmica das safras, eles conseguem ter esse resultado extremamente positivo e têm a capacidade de pagamento. Então, isso é super relevante, né? Um produto que seja adequado à realidade desses pequenos produtores. E, em alguns casos, também teve um mecanismo de garantia solidária. Então, um grupo, né, e cada um toma o crédito, mas eles também funcionam como garantidores aí de vizinhos, enfim, parceiros. E aí a gente tem agora como um próximo passo, né, olhando já para a estruturação de um segundo modelo um pouco maior do que esse primeiro que nós fizemos, é exatamente avançar nesse sentido. Então, créditos para pequenos grupos, né, algumas organizações cooperativas, e porque nesse primeiro modelo a gente fez diversas operações, então o valor, né, como eu falei, mais ou menos de R$7.000, o valor médio de cada operação. E aí, quanto mais operações, maior a complexidade do modelo. Então, tem um olhar assim, nosso para uma próxima etapa e buscar cada vez mais escala e mais impacto. Ele não é um microcrédito, né? Quer dizer, mas é um crédito de baixo valor, né? Você fala, quando o empréstimo é feito com capacidade de pagamento, isso a gente consegue observar no grau de inadimplência? Quer dizer, como é que está a adimplência do produtor em relação a essa questão? Sim, o grau de inadimplência aqui foi de menos de 1%, né? Então, 0,48% de taxa de inadimplência por conta disso, né? Exatamente esses fatores que eu mencionei de um acompanhamento muito próximo. E aí, o que é muito interessante? Que existem alguns paradigmas que a gente conseguiu quebrar, né? Que o pequeno produtor não tem capacidade de pagamento, se é possível ter incremento de produtividade em tão pouco tempo. E uma outra questão, muitos deles, como eu mencionei, eles aplicam práticas agroecológicas, que muitas vezes são questionadas em relação à produtividade, potencial de retorno. E aí a gente viu que sim, que deu resultado. Então, é possível ter ganho de produtividade com práticas agroecológicas. Para esse perfil de produtor, esse é um modelo muito viável. E em vários casos tem um efeito que, além do aumento de produtividade do cacau e do aumento de renda, né, a gente teve um aumento, acho que esse é o dado mais interessante, o aumento de renda bruta médio entre as famílias que pegaram crédito foi de aproximadamente 39%. Então, isso é muito significativo. E aí a gente também conseguiu observar em muitos casos um investimento em culturas que ampliaram a segurança alimentar dessas famílias. Então, algumas, né, que eles mesmos consomem, outras culturas, e aí eles também conseguem fazer o plantio disso nas propriedades. Então, para essa realidade, né, para esses pequenos produtores, foi um modelo muito adequado. E aí tem mais uma coisa, Leandro, que acho que é interessante também de explicitar, que muitos deles não conseguem acessar crédito público, né, por conta de documentação. Então, se não tiver esse tipo de instrumento, eles não vão conseguir acessar crédito nenhum. Então, eles não conseguiriam ter esse movimento, né, de
melhorar a produtividade e principalmente ter melhora de renda. Alguns têm problemas aí da documentação da própria terra, né? Ela não é uma área regularizada, há problemas, etc. E a gente sabe como o produtor tem dificuldade, muitas vezes, em chegar até a instituição financeira para conseguir captar o crédito, nem que seja aquele crédito do Pronaf, né, do pequeno produtor, até aquele, muitas vezes, é inalcançável para o produtor rural que enfrenta essa dificuldade, principalmente aquele bem pequeno mesmo. Mas aí tem uma coisa que você falou que eu acho que vale a pena a gente explorar, Thaís, entre tantas coisas que você falou para a gente aqui, que é essa coisa, a gente quebrou o paradigma, né? Quer dizer, quebrar paradigma, quando você está falando com um pequeno produtor, significa mudar a estrutura, inclusive, da forma como ele pensa a produção e até mesmo o risco que ele pode imaginar que vai correr em relação a essa questão. Como é que foi esse processo de convencimento do produtor que a busca desse instrumento financeiro ele seria positivo e, principalmente, isso traria recursos para que ele pudesse honrar o pagamento aí desses empréstimos que ele fez, porque a gente sabe que, se tratando de produtor, e principalmente pequeno produtor, mas todos os produtores de maneira geral, a questão da honra, do pagamento, de estar com o nome limpo, essa coisa é muito cara para o produtor rural, né? Como é que foi esse processo de convencimento? Leandro, eu vou trazer aqui a fala de um produtor que nos inspira muito, que é o Rubens, do assentamento de Dois Riachões, e ele fala que a melhor forma de transformar é a pedagogia do exemplo. E aí ele atribui muito a isso o que aconteceu lá. Então, um pegou o crédito, conseguiu melhorar a produção, aí o vizinho também resolve tomar o crédito e consegue, e aí tem esse acompanhamento próximo, essa questão de começar a ver o movimento e ver que é possível, isso motiva muito o movimento ali na região. E eu acho que tem dois fatores que têm inspirado muito ali a região. Um é essa questão da produção agroecológica. Então, essa rede, né, como eu mencionei para você, essa rede de agroecologia Povos da Mata, que desenvolve uma tecnologia que os produtores começam a experimentar e veem que dá resultado. E eles também ficam muito mais autônomos, né, porque eles conseguem produzir ali os próprios insumos que eles precisam. E a questão da produção do cacau de qualidade, que é um movimento muito interessante que também vem acontecendo ali no sul da Bahia, dessa forma. Então, um produz, vê que é possível, a gente tem um centro lá, que é o Centro de Inovação do Cacau, que faz as análises e aí mostra que o cacau tem uma qualidade elegível, né, para vender para algumas empresas. E aí, conforme o produtor vê que o outro produziu e conseguiu vender as amêndoas a um preço superior, eles também se sentem motivados a tentar produzir o cacau de qualidade. E aí, quando existe o crédito disponível para isso e a assistência técnica, aí sim que a gente consegue ver a transformação. Porque muitas vezes ele pode também ver o exemplo, mas ele não vai ter nenhum recurso para investir, porque a gente sabe que também eles vivem muito no limite. Então, a gente está falando de pequenas propriedades. Então, isso é muito importante, né? Essa questão do exemplo, casos de sucesso, junto com crédito e assistência técnica de uma forma bastante organizada. E o entendimento da realidade que você vive. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire que diz que a cabeça pensa a partir do lugar onde os pés pisam, né? Quer dizer, você precisa compreender aquela realidade. A gente não pode imaginar que um modelo que funcionou perfeitamente, seja ele no modelo de articulação política ou de compreensão e entendimento da organização, ele vai se repetir, por exemplo, em outra localidade da mesma forma e da mesma maneira. É preciso compreender cada uma das realidades locais, quer dizer, como aquela sociedade ela se organiza e produz daquela maneira. Quer dizer, não é um modelo replicável apenas por ser replicável, né? Mas ele pode servir como exemplo, naturalmente, de instrumento. Mas ele precisa ser pensado para cada uma das realidades que se pretende introduzi-lo, né? Exatamente. Acho que esse é o grande desafio das políticas públicas, né? Que elas sempre são pensadas numa escala mais macro e a gente tem sempre as especificidades, no caso do agro, né? As especificidades de cada cadeia, as especificidades regionais. Então, isso é muito fundamental para que a gente consiga desenhar instrumentos que façam sentido.
E aí, quando a gente consegue fazer isso, o resultado vem, que foi um pouco do que a gente viu com esse primeiro modelo do CRA. Uhum. E aí, nesse sentido, a experiência que vocês do Instituto têm em relação à localidade foi fundamental, né, Thaís? O que precisou ser adaptado quando vocês compreenderam que talvez o instrumento fosse... Você falou a respeito da quebra dos paradigmas, do convencimento, do exemplo do vizinho, né, que sempre é bom e é importante, quando você quer que a rua se enfeite, sempre é importante que você estimule que uma pessoa faça isso, porque as outras com certeza o farão. Mas como é que foi esse processo, assim, quer dizer, compreendo como é que funciona essa realidade, a gente tem que fazer isso para que isso funcione. Eu acho que esse conhecimento da região, então, como eu falei, né, quem opera esse crédito, a gente já está na região há bastante tempo, então a gente tinha uma compreensão da necessidade do crédito e do quanto isso só funcionaria atrelado à assistência técnica. E um conhecimento do perfil de produtores, como que funciona, né, até as questões culturais. E aí o fato de ter uma fundação comunitária lá, que é a Taboa, e que conhece profundamente o território e os produtores, foi muito importante, porque cria um vínculo grande, né? Então, o agente de crédito, ele tem um vínculo com esses produtores, que foi muito fundamental, e é tudo muito adaptado à realidade do sistema Cabruca. Isso é super importante. Então, a maior parte dos produtores ali, eles têm o cacau nesse modelo, é um modelo que ele impõe algumas limitações em relação a manejo, porque existe um decreto da Cabruca. Então, você tem um limite do que pode ser manejado ou não. Então, o conhecimento e a proximidade, né, ter uma assistência técnica adaptada a isso, foi muito importante. E é a presença desse agente de crédito que conhece muito bem a realidade da região. E aí, tanto nos aspectos mais objetivos, quanto os aspectos mais subjetivos, né? Então, todas as questões culturais, o relacionamento já estabelecido com alguns desses produtores, isso é muito importante. Legal, Thaís. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado, mas eu acho que aqui a gente pôde dar umas boas pinceladas aí para mostrar o trabalho de vocês junto àquela comunidade, junto àqueles produtores rurais que são tão importantes, tanto do ponto de vista da produção do cacau lá, que traz renda para aquela localidade, para aqueles agricultores, principalmente os pequenos produtores, mas a gente sabe que tem grandes produtores lá que realmente contribuem muito aí para a fama do bom cacau brasileiro e do chocolate brasileiro também, que está ganhando fama aí no mercado mundial, e a gente espera que o pequeno produtor também participe cada vez mais desse processo. Muito obrigado pela gentileza, foi um prazer ter te recebido, você que é diretora do Instituto Arapiaú, e olha, eu vou te falar um negócio, eu treinei aqui, viu, para falar corretamente o nome do Instituto, algumas pessoas podem perguntar o que significa Arapiaú, fala para a gente aí rapidinho, Thaís. Arapiaú é tempo, espaço novo. É esse lugar que a gente sonha aí, que a gente busca todo dia aqui no nosso trabalho. Maravilha, Thaís. Obrigado pela gentileza. Eu falei com a Thaís Ferraz. Foi um prazer ter te recebido aqui, viu, Thaís? Obrigada, Leandro. O prazer foi meu. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.